Bom dia e bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora romper, bora avançar em mais um dia, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo firme e forte, rompendo com Jesus? Bom dia, Renatinha. Bom dia, Deus te abençoa. A paz. Bom dia, Nívia. Deus te abençoa. Bora avançar no reino. Enquanto a turminha vai entrando, nós vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida que Ele nos dá. Amém? Amém, amém, amém? Deus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua mão sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor nesta hora que perdoe os nossos pecados, que nada, Pai, seja empecilho de ouvirmos a tua voz nesta manhã. Pedimos ao Senhor que nos conduza durante a leitura da palavra, que o Teu Espírito traga discernimento para nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo ele possa mesmo nos conduzir diante da Tua palavra, ministrando em nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Mais um dia, Pai, iniciou. E se nós acordamos, significa que tem propósito, significa que o Senhor nos escalou, Pai, para o jogo de hoje. Então executa o Teu querer, faça a Tua vontade, manifesta o Teu querer sobre nós, Pai. Vem com uma porção mesmo da Sua bondade sobre a nossa vida, que a alegria ela possa reinar em nosso coração, que nós tenhamos motivo para nos alegrar no Senhor, Pai, porque a nossa alegria, a nossa esperança não está diante daquilo que os nossos olhos eles podem ver, mas está diante de quem o Senhor é na nossa vida, Pai. Eu aprendi, Pai, que a palavra que diz em Salmos 30, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, não está relacionado com o tempo literal. Não é o fato de acordarmos e o choro vai cessar e a alegria virá. Mas à medida que nós temos discernimento da Tua palavra, nós conhecemos quem o Senhor é, o choro ele vai cessando, porque a nossa alegria está no Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nós queremos sim nos alegrar no Senhor nesta manhã. Nós queremos desfrutar da Tua bondade, do Teu amor e daquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. A palavra diz em Efésios que todas as bênçãos, elas estão liberadas nas regiões celestiais. Papai, nós queremos desfrutar dessas bênçãos, nós queremos ter conhecimento de quais são essas bênçãos, porque uma vez que a gente não sabe que bênção tem liberada, a gente nunca sabe o que podemos ou não acessar. Então, em nome de Jesus, Pai, nos permita conhecer as bênçãos já liberadas sobre a nossa vida, traga revelação na Tua palavra, meu Deus, que nós possamos mesmo olhar para essa palavra que é atemporal e sentir ela falando conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu agradeço pela vida de cada uma das pessoas que vão estar aqui com a gente, Pai. Eu te louvo por essas vidas, por essas famílias e eu te peço, Papai, que a Tua mão e que a Tua bondade se estenda também sobre cada casa, que a Tua alegria esteja sobre cada vida, que o Senhor venha mesmo aquietando os corações, aquietando toda a ansiedade, aquietando, meu Pai, toda a inquietação que não provém do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Nos guarda e nos livra de todo mal. Coloca anjos posicionados ao nosso redor, Pai, nos livrando de todo ataque satânico, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que a alegria do Senhor ela possa reinar sobre a sua vida, que a alegria do Senhor ela possa reinar sobre a sua casa. Uma das coisas que eu aprendi e fez toda a diferença na minha vida é porque eu achava que a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, era literal. Então quando a gente acordava e falava assim, o choro dura uma noite, você não dormiu bem.
Você dormiu jururu, você dormiu cabisbaixo, você dormiu bem para baixo. E aí você dorme chorando, e aí você fala assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que quando você acorda, não é imediatamente que o choro ele quer ir embora, a alegria não vem instantaneamente, porque em alguns casos, a situação que nos fez chorar na noite anterior, ela ainda não passou, ela ainda não foi embora. Então a situação ainda está lá e você ainda está querendo chorar. Mas eu aprendi que é no sentido figurado da palavra. O choro dura uma noite. Significa, enquanto você permanece com os seus pés em trevas, enquanto você anda na escuridão, o choro ele vai existir na sua vida. Enquanto você não tem os seus pés iluminados pela palavra de Deus, o choro ele dura a noite toda. O choro permanece enquanto te falta a revelação de quem Jesus Cristo é. Mas uma vez que Jesus Cristo ele entra na nossa vida e nós temos conhecimento da sua palavra, nós temos a revelação de quem Cristo é, nós somos iluminados pela tua palavra, aí a alegria ela vem pela manhã. A alegria, ela chega na nossa vida quando nós temos os nossos pés, a nossa vida iluminado pela palavra de Deus. Então é isso, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Enquanto você permanece em trevas, há choro sobre a sua vida. Mas uma vez que os seus pés, a sua mente, a sua vida é iluminado pela palavra de Deus, a alegria, ela vem pela manhã. Então toma posse dessa palavra. Aprenda a desfrutar dessa palavra, porque uma vez que você aprende, você entende que a sua alegria está no Senhor. Amém? Uma vez que você entende essa palavra, você sabe que a sua alegria está no Senhor. Posso ler um amém? Posso ler um amém? Amém, amém. Pega seu cafezinho, abre sua Bíblia comigo em Números capítulo 10. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, estamos em Números no capítulo 10. Nós vamos ler o 10 e se tudo der certo, o 11 também. Peço oração pela minha filha Jaqueline, deixa eu ver, por uma libertação. Amém, Edneia. No final a gente ora pela sua filha, tá bom? Se eu esquecer, você me lembra. Jaqueline. Números capítulo 10. Ontem nós lemos acerca da consagração dos levitas. Deus falando, olha, os levitas, eles são meus. Eu peguei eles como resgate dos primogênitos. Os primogênitos eram meu. Porém, uma vez que aquele povo ele adorou o bezerro de ouro, eu vou pegar a tribo de Levita, porque foi uma tribo que não adorou. Esses vão ser meu. E os levitas vão me servir no tabernáculo. Os levitas são consagrados ao Senhor. Nós vemos Deus relembrando aquele povo que celebrem a Páscoa. Nós estamos chegando na segunda celebração da Páscoa, em Números capítulo 9. Então já tem 2 anos que aquele povo está no deserto, vivendo e provando das experiências deles com o Senhor. E nós finalizamos o capítulo 9 falando sobre a nuvem de fogo. Existia uma nuvem de fogo que estava com aquele povo durante a noite, e durante o dia era uma coluna de nuvem que trazia sombra. A mão do Senhor estava sobre aquele povo, e todas as vezes que o acampamento tinha que se levantar, a nuvem ela levantaria sobre o acampamento e ela se moveria. Então, se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo, eles sabiam que era hora de partir. E a palavra nos diz que no lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. E às vezes a nuvem ficava somente durante a noite, e no levantar a nuvem se movia. Isso a gente falou muito sobre a aplicação prática na nossa vida, que era para nós buscarmos essa sensibilidade espiritual de entender que nós precisamos nos mover de acordo com a nuvem. Nem todos os dias você vai estar bem, nem todos os dias você vai estar emocionalmente falando, né? Você vai estar bem. Vai ter dia que você vai estar mais inquieto, vai ter dia que você vai estar com paz no seu coração. Nós acordamos de maneira diferente todos os dias, né?
às vezes um pouco mais preocupados, às vezes tranquilo, às vezes extremamente alegres, às vezes jururu, um pouquinho para baixo. Isso é normal de acontecer na nossa vida, porém, a sensibilidade ao Espírito Santo, ela precisa ser constante na nossa vida. Não é pelo fato de eu ter acordado bem, que eu não quero ouvir a voz de Deus hoje, então hoje eu não vou andar debaixo da nuvem. Nós precisamos nos mover debaixo da nuvem. E como que você chega nesse lugar de sensibilidade espiritual? Somente com jejum, somente com oração, somente lendo a Bíblia. Enquanto você lê a palavra, enquanto você ora, enquanto você jejua, você fortalece o seu espírito e isso te leva a um lugar mais próximo de Deus. Não tem como vir sensibilidade espiritual sem você orar, sem você jejuar, sem você ler Bíblia. Não acha que o simples fato de você ficar lá sobre a sua cama, deitado, assistindo televisão, deitado no sofá, vai gerar uma sensibilidade espiritual para você, porque não vai. E a sensibilidade espiritual, ela só vai vir com experiências. Ontem eu dei um exemplo de uma situação em que eu ouvi uma voz na minha cabeça dizendo, não ajuda. E eu falei assim, mas é um velhinho, é uma velhinha, eles precisam de ajuda, são 2 senhorzinhos, eu vou ajudar. Eles me pediram um macarrão e uma massa de tomate, eu não vou ajudar? Essa voz que tá falando que não é pra dar é do meu coração que é ruim, meu coração que é enganoso e não quer dar. Mas no final das contas era a voz de Deus, porque o Senhor não queria que eu ajudasse, porque com toda certeza o Senhor estava tratando com aqueles 2. E eu fui lá, ajudei, passei 3 meses de muita miséria na minha vida e foi uma experiência que eu tive. E essa experiência me fez entender que às vezes existe uma voz que vai falar que não é para dar. Embora o tempo todo o nosso coração é movido para precisamos doar, precisamos nos voluntariar, precisamos nos entregar um pouco mais. Isso é uma regra. O Senhor fala, ame o seu próximo, e nós amamos o nosso próximo cuidando dele. Então é normal que o nosso primeiro comando seja, eu preciso me doar ao próximo, porém nós precisamos entender que há momentos que Deus vai falar assim, não compartilha, não dê, estou tratando com aquela família, você não vai fazer isso. E assim nós precisamos aprender, ter sensibilidade espiritual. Então a sensibilidade espiritual, ela vem com jejum, ela vem com oração, ela vem com leitura na palavra de Deus e ela vem vivendo as experiências. Você precisa estar em movimento para que Deus te dê comandos, para que você consiga ouvi-lo. Como que Deus fala através da palavra dele? Dessa maneira. A gente acabou de ler, nós lemos ontem, Deus falando que aonde que a nuvem parava, eles acampavam. Eu olho para essa palavra e entendo, e eu sei que é a voz de Deus falando comigo, que eu preciso parar quando a voz de Deus me disser para parar. Hoje há muitas pessoas fazendo coisas erradas para Deus, com a motivação do coração certa, porque não souberam ouvir a voz de Deus dizendo, pare. Nem tudo que leva o nome de Deus é de Deus. Nem tudo que vai escrito é para Deus, é da vontade de Deus para a sua vida. Não sei se você sabe disso, sabe? Mas quantas vezes, eu lembro uma vez que eu estava enfiada, vivendo muitas coisas dentro da igreja, servindo no ministério infantil, com os pré-adolescentes, com adolescentes, trabalhando em missões, tudo quanto é evento que tinha na igreja, eu montava e desmontava. Tudo que estava na igreja eu fazia. Eu só não trabalhava no ministério de casais, único, mas mesmo assim eu servia no dia do encontro de casais. Eu servia suco, eu servia comida, eu preparava a mesa, eu servia no ministério de casais dessa maneira. E o Senhor virou para mim e falou assim, retira a sua mão de tudo aquilo que eu não te chamei para fazer e pede perdão ao Espírito Santo. E eu falei assim, nossa, fiz coisa errada. Pedir perdão para o Espírito Santo por estar fazendo algo para Deus. Eu custei para entender aquilo, mas aí o Espírito Santo me levou a um lugar de entender que enquanto eu trabalhava no ministério infantil, no ministério de pré-adolescentes, nos adolescentes, vindo em missões, fazendo tudo ao mesmo tempo, eu estava impedindo que outras pessoas servissem. E eu falei, nossa, como isso é sério.
eu impedindo outras pessoas de servir naquilo que elas foram chamadas para fazer. Imagina Deus chegando para a pessoa e falando assim: eu te chamei para servir no ministério infantil. E a pessoa falando assim: mas Deus, não precisava de pessoas no ministério infantil. Deus, mas não precisava de voluntários servindo nos casais. Deus, não precisava de pessoas para poder cuidar dos adolescentes. Por quê? Porque a Raia estava lá fazendo. Isso é uma inconsequência, é um ato inconsequente de querer fazer para Deus e achar que o fazer para Deus é muito mais importante do que você ouvir a voz dele dizendo: pare. Entende? Isso aconteceu comigo, gente. Então nem tudo que carrega o nome de Deus é para você fazer. Às vezes você está fazendo aquilo de maneira errada. Às vezes Deus te chamou para interceder pela igreja e ponto, e você não vai fazer café, e você não vai limpar o banheiro, e você não vai trabalhar de obreiro, e você não vai fazer mais nada, você vai interceder pela igreja. Às vezes o Senhor te chamou para trabalhar no ministério de crianças, no ministério de casais. Às vezes Deus te chamou para evangelizar nas ruas e você está trabalhando como obreiro. Entende? Então, nem tudo que leva o nome de Deus é de Deus para a sua vida. Nós precisamos chegar nesse lugar de discernimento espiritual, nesse lugar de ouvir a voz de Deus, gente, porque Deus, ele é real. Deus, ele é o mais interessado em falar conosco. Quando o Senhor, ele criou a humanidade, ele criou o ser humano para ser relacional. O prazer de Deus é a primeira vez que a gente vê Deus aparecendo com contato com o ser humano, era todos os dias no entardecer. No entardecer, ele aparecia como quem não queria nada, dizendo: Adão, meu filho, como você está? Como passou o dia hoje? E Adão: o leão deu trabalho. E é isso, e aconteceu isso. Tem uma água que não para de jorrar ali. E Deus falando: é nascente, meu filho. Não precisa preocupar com essa água. Eu tentei tampar a água e ela não deu certo, não parava de sair. E Deus ali conversando com o ser humano. Adão recebendo aquele aconchego da presença de Deus. Eu acho que a gente não consegue mensurar como que é a presença de Deus. Porque eu acho que a presença de Deus, ela vem acompanhada com um grande temor. E Adão, ele experimentava da presença de Deus. Então nós somos criados para ser relacionais. Nós somos criados para ouvir a voz de Deus. Nós somos criados para estar com Deus. Se tem alguém que Deus estende o cedro para falar: pode entrar na minha presença, somos nós. Deus, ele não estende cedro para anjo entrar. Deus não estende cedro para animal entrar, para planta entrar. Mas Deus estende cedro para nós entrar. E toda vez que um rei estende o cedro, ele diz: você pode entrar na minha presença. E se tem alguém que pode entrar na presença de Deus, somos nós. Porém, nós mesmos somos os que impedem isso de acontecer. Porque nós não queremos orar, nós não queremos jejuar, nós não queremos ler a Bíblia, nós não queremos ser sensíveis à voz do Espírito, nós não queremos fazer nada que não satisfaça o desejo da nossa carne. Nós somos muito mais interessados em assistir o Netflix, em procurar os nossos prazeres, os nossos deleites, aquilo que a nossa carne fala: nossa, gostoso, delícia. Mesma coisa de comer açúcar. Comer açúcar não é gostoso? Só a nossa carne que gosta. O nosso corpo treme com açúcar. Dor de cabeça, o corpo fica inchado, dor nas pernas, e você engorda e Mas na hora que você põe açúcar na boca, é uma delícia. Então nós precisamos voltar para esse lugar de ouvir a voz de Deus, de obedecer os comandos de Deus e sermos satisfeitos com a presença dele. Restaurar aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Nós precisamos voltar e ouvir a voz de Deus. Sabe, existe uma geração muito Nutella, uma geração muito insatisfeita com a presença, uma geração que se satisfaz muito mais com aquilo que Deus pode te dar do que com aquilo que Ele é. Deus, ele não aparecia no jardim do Éden
entregando presentes para Adão. Oi, Adão, hoje eu te trouxe isso. Oi, Adão, hoje você vai desfrutar disso aqui. Oi, Adão, isso aqui é uma torta. Oi, Adão, isso aqui é uma casa confortável. Oi, Adão, aqui está um carro zero. Deus não chegava no jardim do Éden com presentes para Adão, trazendo para ele se alegrar. Mas tem uma geração se levantando, dizendo que Deus é Deus que satisfaz os desejos do seu coração. Isso é uma grande mentira, porque quando Jesus ele vem nessa terra anunciando uma boa notícia, anunciando o reino, tudo que ele falou é: existe um novo reino, tem um novo governo chegando. Jesus foi aquele que desceu primeiro e falou assim: tem uma boa notícia. E a boa notícia é essa: existe um novo governo chegando sobre a vida de vocês. O reino dos céus é chegada. E quando ele fala o reino dos céus é chegada, as pessoas pensam que nós vamos lá para o céu. Ah, nós vamos para o céu. Não. É o reino dos céus. Existe um governo que o cabeça ele vem do céu. Mas esse governo ainda vai ser instalado. A única coisa que sabemos é que vai vir novos céus e nova terra. Mas não é a igreja que vai subir para o céu. Vai vir um novo reino. O reino é dos céus. Está dizendo que o governo vem dos céus. Então nós sabemos que quem governa esse novo reino é o Senhor Jesus. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas só vai entrar nesse reino aqueles que permanecem até o final. E por isso que eu estou aqui lendo Bíblia com vocês. Porque a palavra traz vida, porque a palavra transforma. E eu tenho esperança que nós seremos melhores no dia de amanhã. Não estou dizendo que nós somos perfeitos hoje. Nós precisamos mudar em vários aspectos. Mas nós estamos no caminho. E se a gente não quisesse nada com Deus, a gente não estaria aqui. Tem tanta coisa que a gente podia estar fazendo aqui, eu pelo menos poderia estar dormindo. E se eu estivesse dormindo já me agradaria muito. Sei lá, tomando café, né? Já deu 8h30. Talvez tomando café, indo para academia. Tem tanta coisa para fazer. Poderia estar dando uma mentoria, cuidando de uma vida só específica, ganhando dinheiro para isso. Mas eu estou aqui lendo Bíblia porque eu acredito que essa palavra vai transformar o meu coração. E quanto mais eu ensino, mais isso entra no meu coração, mais eu sou transformado. E eu acredito que você, estando aqui comigo, lendo Bíblia, nós vamos juntos ser transformados, nós vamos juntos chegar nesse lugar de sensibilidade espiritual, nós juntos vamos amar mais o Senhor e vamos desfrutar do reino de Deus. Eu estava escutando o Pablo Marçal falar ontem, ele está assim, vocês precisam ser fortes espiritualmente, mas para ser forte espiritualmente, você precisa trabalhar para isso. Trabalha as suas disciplinas espirituais. Quer ser forte espiritualmente? Ore muito. Quer ser forte emocionalmente? Se expõe à situação onde você vai trabalhar o seu emocional. Bom dia, Cacá, sua linda. Você está sumida por aqui. Se você quer melhorar o seu físico, seja forte. Trabalhe para isso. Vá para a musculação. Vá correr. Se alimente bem. Nós precisamos exercitar o nosso corpo, nosso emocional e nosso espiritual. E no fim, tudo isso precisa convergir em Cristo. Eu preciso ser forte espiritualmente para entender a vontade de Deus e trabalhar sobre ela. Viver aquilo que Deus ele sonha e deseja para mim. Eu preciso estar emocionalmente forte, porque a vida exige de mim escolhas sábias, escolhas maduras, onde eu não vou me importar com o que as pessoas vão dizendo a meu respeito, mas o meu chamado fala em primeiro lugar. E eu preciso estar fisicamente bem, porque se sua saúde não está bem, você não consegue chegar em lugar nenhum. Então isso anda junto. Eu tenho um grupo lá no Instagram, que é aqueles grupos, canais que você pode mandar transmissões, que chama Uma Vida em Harmonia. Uma vida em harmonia, ela tem o espiritual, o emocional e o físico bem. E nós precisamos chegar nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu entrei nesse assunto porque estava falando sobre ouvirmos a voz de Deus e parar quando a nuvem parar, andar quando a nuvem pedir para que você ande. Então, hoje, eu queria que você não ficasse dando ênfase naquilo que você ainda não venceu, naquilo que você ainda não alcançou. É importante, tá? Você tratar
as suas falhas, os seus pontos fracos, mas eu quero que você dê ênfase naquilo que você faz de bom com o Senhor. Eu quero que você dê ênfase na pessoa que você almeja chegar. Talvez hoje você não é a pessoa que lê 5 capítulos da Bíblia por dia. Talvez você não é a pessoa que ora 3 vezes ao dia. Talvez você é a pessoa que não jejua nenhuma vez na semana. Não quero que você fique dando ênfase para isso. Mas se esse é o lugar onde você quer chegar, você vai dar um passo em direção ao seu alvo. Se o seu alvo é ler 5 capítulos da Bíblia todos os dias, hoje você vai começar lendo 1. Amanhã você vai ler 2. E assim sucessivamente. Você vai traçar uma meta. A meta vai ter quanto tempo? Se eu quero ler 5 capítulos da Bíblia por dia, eu vou fazer uma meta então de 5 meses. Eu quero 1 mês para trabalhar cada ponto. Nesse mês você vai ler 1 capítulo da Bíblia todos os dias sem falhar 1. Mês que vem você vai ler 2 capítulos da Bíblia todos os dias. Você pode traçar isso como mês, ou como semanas, ou como dias. Depende daquilo que você está disposto a fazer. Você pode falar, vou traçar minha meta em 5 semanas. Daqui a 5 semanas eu vou estar lendo 5 capítulos da Bíblia por dia. E aí você começa, hoje eu leio 1 capítulo, essa semana eu leio 1 capítulo, semana que vem eu leio 2 capítulos, na terceira semana eu vou ler 3 capítulos e assim até chegar na 5ª semana lendo 5 capítulos da Bíblia por dia. E você pode fazer isso com oração. Hoje você pode orar 3 vezes ao dia por 2 minutos. Você ora 2 minutos de manhã, 2 minutos à tarde, 2 minutos à noite. Semana que vem você aumenta mais 2 minutos. Aí você ora 4 minutos de manhã, 4 minutos à tarde, 4 minutos à noite. E assim sucessivamente. Você pode fazer isso com dias, semanas ou meses. Só não vale anos, tá? Mas você vai evoluir. A vida com o Senhor é isso. É você evoluir e progressivamente você crescer em Deus. Esse é o ensinamento que eu deixo para vocês, tá bom? Tô montando aí a mentoria. Vai sair a mentoria e eu vou querer um povo que caminha em direção ao seu propósito. Se você tem interesse na mentoria, tem pessoa que já me chamou. Não vou abrir muitas, mas eu vou pegar aí 5 pessoas e vou caminhar com essas 5 pessoas até ver ela lendo Bíblia, orando, jejuando. Nós vamos fazer checklist, marcação de texto, vou escutar a sua história, vamos trabalhar os traumas, vamos trabalhar os medos e vamos avançar no chamado. Então, se você tem interesse, deixa seu nome, porque eu vou trabalhar com uma listinha de espera, né? Porque eu não consigo atender todo mundo. Se eu falar que eu consigo atender 20 pessoas, não consigo. Mas a mentoria está saindo. Capítulo 10, versículo 1. Abre sua Bíblia aí comigo. Me chama no privado, minha irmã. Combinado? Tem prazo e você vai fluir no seu chamado em nome de Jesus. O meu foco é trabalhar aquilo que hoje eu domino. Identidade e paternidade. Esses 2 itens têm trabalho para capinar com enxada. Se você não teve pai, se você se perdeu na sua identidade, você é a pessoa que tem vergonha de falar em público, você é a pessoa que tudo que fala, você tem necessidade de aprovação, você quer receber elogio o tempo todo, tudo isso te para no seu chamado. Você tem que entender que quando você começa com Jesus, você precisa focar em Jesus, você não pode ficar mais ofendido e assim vai. Vai ser 5 pessoas, nós vamos trabalhar... essa pessoa vai ter 1 hora comigo e nessa 1 hora nós vamos trabalhar alguns pontos, tá? E é isso. Vai fluir no chamado. Tem muita gente parada por isso. Me chama no WhatsApp que eu vou anotar o seu nome, tá bom? Tenho vergonha de falar em público, aí foi travada. E isso te impede de falar sobre o reino, né? Então nós vamos trabalhar tudo isso. Tô montando, tá, gente? Tem muita coisa que eu ainda preciso aprender, mas tem muita coisa que eu só vou conseguir aprender na hora que eu começar a ouvir as histórias. Mas aí eu já falei com o Senhor e Deus já tem gerado isso no meu coração. Já tô orando, na 3ª semana de oração.
Não quero dar o passo sem ouvir a nuvem, né? O Senhor também disse a Moisés: façam 2 trombetas de prata batida, com elas você chamará a comunidade para reunir e dará um sinal para levantar o acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de você na entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes e os chefes dos clãs de Israel se apresentarão a você. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas ao lado se levantarão do acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas do lado sul virão em seguinte. Mandem soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas quando convocar o povo para a reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes descendentes de Arão tocarão a trombeta. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem trombeta para soar o alarme. Então o Senhor seu Deus se lembrará de você e os livrará de seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês. E toquem as trombetas ao apresentarem holocausto e oferta de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante de Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. As trombetas, é um símbolo poderoso que representa a voz de Deus e a manifestação da vontade de Deus e a convocação dele. É tanto que quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos ouvir o toque de uma trombeta. Então, o toque de trombeta aqui significa a voz de Deus dizendo: vamos, é hora, é chegado o tempo, eba, vencendo. Então, tem vários pontos. Vai ter a trombeta para convocar os líderes, que aí eles chegarão para a reunião, convocação diante de Moisés e Arão. Vai ter o toque da trombeta, que simboliza: levantem-se, retirem o acampamento. E um toque curto para dizer: marchem, siga, né? Então era tudo de uma forma muito organizada. Mas quando eu li isso hoje, eu acho interessante, porque para mim vem um peso de responsabilidade, que eu leio o texto perguntando o seguinte: o que isso quer dizer? O que eu vou falar para as pessoas sobre isso? E hoje, escutando, eu estava ouvindo, né? Porque enquanto eu tomo banho, eu coloco para ouvir a leitura da Bíblia. E aí hoje, na hora que eu li essa questão da trombeta, a primeira coisa que me veio foi a trombeta que vai soar quando o Senhor Jesus ele voltar. Então a trombeta, ela diz: é chegada a hora. Então o povo aqui já vivia esse simbolismo da voz de Deus dizendo: vamos, caminhem, tem algo novo para ser conquistado. Então quando essa última trombeta tocar, essa última trombeta ela vai dizer: é chegado um novo tempo para vocês. Então a voz de Deus, é um comando da vontade de Deus dizendo: vamos, é hora de partir. Nós vamos ouvir essa trombeta dizendo para nós: é chegada a hora. No segundo ano desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram no deserto do Sinai e viajaram de um lugar para outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. Gente, tem então 2 anos que eles estão no deserto sem seguir comando nenhum. O tabernáculo foi montado, Deus deu a instrução, eles recebem os mandamentos, mas nós não vimos eles andando hora nenhuma. Eles estão celebrando a segunda Páscoa, mas está no mesmo lugar. Então aqui, no segundo ano, desde a saída do Egito, no 20º dia do segundo mês, então no dia 20 do mês 2, a nuvem se elevou e eles caminharam e pararam lá no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor, o exército da tribo de Judá foi à frente. Lembra que nós já falamos sobre isso?
como era a distribuição de marcha, Deus ele deixou todos os mandamentos, todas as leis, todos os ensinamentos acerca dos leprosos, acerca da santidade, a conduta cristã, como que a pessoa deve andar, como que deve falar, como que deve oferecer sacrifício para paz, para oferta de cereal. Ele deixou tudo registrado. Porém, agora que eles vão obedecer cada um desses comandos. Então Judá ele vai à frente, marchava atrás de sua bandeira, o seu comandante era Naasson, o filho de Aminadab. Em seguida vieram o exército da tribo de Sacar, comandado por Natanael, filho de Zuar, e o exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões gersonitas, meraritas vieram na sequência, carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur, e em seguida vieram os exércitos da tribo de Simeão, comandado por Selemuel, filho de Zurizadai. O exército da tribo de Gate, comandado por Elisaf, filho de Deuel. Cada bloco de tribos continha 3 tribos. Então já passaram o comandante lá da tribo de Judá, que vinha Judá, Zebulon e o outro. E depois vem os gersonitas, os meraritas, que eram os levitas responsáveis por carregar as tábuas, as cortinas do tabernáculo, todos os itens que continha a parte exterior, estrutural do tabernáculo. Eram os gersonitas e os meraritas que carregavam. Então partiu, e aí atrás dos gersonitas e dos meraritas vem um outro bloco de tribo, que é a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, Ruben, Simeão e Gade. E lá no 21 vai falar, então vieram os levitas das divisões dos coatitas, carregando os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elissama, o filho de Amiúde. Olha que engraçado, Deus é muito organizado, Deus é muito planejado. Tinha essa tribo, um bloco de tribo na frente, os gersonitas e os meraritas carregando as coisas do tabernáculo, né? Porque os gersonitas e meraritas eram levitas. Depois vinha outro bloco de 3 tribos. E depois vinham os coatitas. Os coatitas, eles não tinham carro. Eles carregavam as coisas sagradas do templo. Então, na sequência da marcha, é aqui que entra a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança vem no 4º bloco. Quando essa turma aqui chegava, que era dos meraritas e os gersonitas, eles montavam o acampamento. Então eles já tinham que ter montado as tábuas, as cortinas já estavam no lugar e só depois chegava a Arca da Aliança, a mesa da preposição, os pães, tudo, o candelabro, só depois chegavam as coisas sagradas. Deus é muito organizado para não chegar e colocar a arca em qualquer lugar e a arca ficou encostada num ponto porque o tabernáculo ainda não estava armado. Deus ele é muito perfeito em tudo que faz. E ele está dizendo, a arca da minha aliança, a minha presença, ela vai chegar na hora que o tabernáculo estiver montado. E em seguida vinha a tribo de Manassés, guardando ali agora a retaguarda da Arca da Aliança, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur, o exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gedeone. O exército da tribo de Dan veio por último, marchando atrás da sua bandeira e formando a retaguarda de todo o acampamento das tribos. Seu comandante era Aisser, filho de Amizadai. Em seguida vieram o exército da tribo de Asser, comandado por Pagiel, filho de Ocrã. O exército da tribo de Naphtali, comandado por Aira, filho de Enã. Era na sequência que os israelitas marchavam, exército por exército. Então, quando ia levantar acampamento ou quando ia montar, eles já sabiam a ordem que eles precisavam ficar. Moisés disse ao seu cunhado, Obade, filho do midianita Reuel, estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse, eu os darei a vocês, venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel.
Não irei, respondeu Obabe. Preciso voltar para a minha própria terra e para a minha própria família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares no deserto onde podemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte, o Senhor marcharam por 3 dias. A Arca da Aliança do Senhor ia à frente deles para lhe mostrar onde parar e descansar. Cada dia, enquanto seguia a viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: Levanta-te, ó Senhor, que os teus inimigos se dispersaram e os teus adversários fujam diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Capítulo 11. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que dizia. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda para Moisés. Quando ele orou, o fogo apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali diante deles. O fogo desce sobre o povo porque o povo está se queixando diante de Deus, né? Diante de tudo que Deus está fazendo, eles começaram a reclamar. E com certeza a queixa deles era por comida, cansaço, um monte de coisa. A ira do Senhor se acende sobre ele e Deus manda fogo para consumir aquele povo. Então, no final, eu vou falar uma coisa sobre o Rio Grande do Sul. Vocês me lembram? Então, o bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Vamos parar para observar isso aqui. Então, se você gosta de grifar, grifa o versículo 4. Então, o bando de estrangeiro que viajava com os israelitas começou a desejar incessantemente a comida do Egito. O povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos a carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos na graça do Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebola, alho à vontade, mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Quando fala além desse maná, além dessa água, além desse café com desdém, não tem nada para comer além disso. Quantas vezes você já falou isso? Não tem nada para comer, só tem pão aqui em casa. Olha, toma cuidado. E eu vou falar uma coisa que minha mãe sempre dizia quando eu era pequena. Ó, bate na boca com a mão enquanto o pé não chega. Porque é um ditado que, tipo assim, que diz no ponto. Você tem que parar de reclamar. Tudo que o Senhor ele faz é bom. Aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida é o suficiente do que você precisa para chegar no ponto onde Ele quer que você chegue. O povo aqui está reclamando por pouca coisa. E uma das coisas mais interessantes a gente notar na leitura desse texto é que ele está falando que os estrangeiros começaram a reclamar. E pelo fato dos estrangeiros, quem eram os estrangeiros, gente? Os estrangeiros eram um povo que não era de Deus, que Deus falou com eles assim: vocês podem também ser o meu povo, caminhem comigo, pratiquem tudo isso que eu estou falando, celebrem as festas que eu pedi para vocês celebrarem, faça tudo o que eu ordenei ao meu povo e vocês também poderão ser o meu povo. Os estrangeiros não têm aliança com Deus. E é eles que são os primeiros a reclamar. E eles contaminam o povo de Deus e o povo de Deus começa a se queixar e se virar contra Deus. Então há um problema muito sério quando você começa a dar vazão para as palavras de gente que não tem relacionamento com Deus. Para de ficar ouvindo pessoas que não têm relacionamento com Deus, não têm aliança com Deus e quer pitacar naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ontem eu fui escutar uma amiga, uma irmã, e ela foi falando comigo a
as opiniões de amigos próximos que ele estava dando sobre a vida dela. E a opinião de alguns amigos próximos estava deixando ela para baixo. E aí ela ouviu da psicóloga dela falando, essas pessoas não são seus amigos. Então toma cuidado com quem você pega conselho. Toma cuidado com quem são as pessoas que você traz para perto. Toma cuidado com as pessoas que você chama de amigo, que você coloca dentro da sua casa, porque tem pessoas que você coloca dentro da sua casa que não tem relacionamento com Deus e vai picatar em coisa que elas não sabem. E vai falar coisa errada ainda e vai virar o seu coração. Toma cuidado com isso. Versículo 7. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia no chão. Usava para fazer farinha, triturando em moinhos manual e socando em pilões. Depois eles cozinhavam o maná numa panela e faziam bolos achatados, que tinha gosto de massa folhada, assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite, como orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando à entrada da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor, por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso eu gerei ou dei à luz a esse povo? Por que me pedes para carregá-lo com os braços, como mãe que carrega o bebê que mama? Como eu o levarei à terra que jurasse dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar dizendo, dê-nos carne para comer. Sozinho eu não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Moisés está sentindo o peso de levar aquele povo nas costas, né? Um povo que só reclama, um povo que o tempo todo tudo está ruim. E ele diz, Deus, eu não sou mãe desse povo não. Não foi eu que gerei eles. Por que você está querendo que eu carregue esse peso nas costas? Então o Senhor disse a Moisés, reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes em Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneça ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Aqui é um ponto que a gente entende, né? Que o Espírito do Senhor estava sobre Moisés. Que ele fala, eu tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que você não precise carregar sozinho. Diga ao povo, consagre-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor ouviu quando disseram, se tivéssemos carne para comer, estava melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês terão que comê-la. E não será apenas para um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhe sair pelo nariz e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor que está entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo, por que saímos do Egito? É aquela expressão, né? Lá em casa uma vez minha mãe fez isso. Acho que quem nunca, né? Uma vez eu e meu irmão brigando por conta de batata frita. Lembro que a gente estava brigando por conta de batata frita e minha mãe colocou um pouquinho pra mim, um pouquinho pra meu irmão. E a gente pegando batata um do prato do outro e brigando por conta de batata. E eu lembro que minha mãe falou assim, eu vou fritar batata até começar a sair no nariz seu, no olho seu, até começar a sair pela boca, pra vocês pararem de brigar. E nunca mais vão brigar por conta de batata. E aí eu lembro que minha mãe fritou tanta batata. Eu falei assim, mãe, não quero mais batata não. Vai comer batata, você vai comer batata. E você vai comer só batata. É uma expressão, né? E eu acho que essa expressão começou aqui, quando Deus falou assim, eu vou dar tanta carne pra vocês parar de me encher a paciência e falar que vocês não têm carne. A carne que eu vou dar pra vocês é até sair pelo nariz. Então essa expressão começou com Deus. Deus deu muita carne para eles e usou a expressão, né? Lógico que não saiu carne pelo nariz, mas eles comeram todos os dias até ficar enjoados, né?
E aí Deus mandou carne para eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto, dizem, eu lhes darei carne durante um mês inteiro. Mesmo que abastecêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-lo? Mesmo que pegasse todos os peixes do mar, seria suficiente? Deixa a live salva, por favor. A live sempre fica salva, viu, minha irmã? Tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube. Versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: você está duvidando do meu poder? Você duvida do meu poder? Agora você verá a minha palavra se cumprir ou não. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu 70 líderes e o colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre os líderes, eles profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido na tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que viu que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúme por mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fossem profetas e se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Josué, ele fica tipo, olha, não tá certo, ele tá profetizando no meio do acampamento, tá errado. Ele vira quem dera se todo mundo profetizasse, porque há uma porção do Espírito sobre eles e eles vão fazer aquilo que o Senhor está ordenando. O Senhor envia as codornizes. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento. Numa área de vários quilômetros em todas as direções voavam, a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou as codornas durante todo esse dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote Atavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo. Vamos entender esse bloco. O povo reclama que não tem carne, o povo está indignado junto com os estrangeiros que não tem carne, não tem alho poró, não tem cebola, não tem peixe, não tem nada, e eles estão querendo comer alguma coisa que não seja maná. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, levanta para mim 70 homens, esses homens vão ter uma porção do meu espírito, eles vão profetizar para que as carnes elas cheguem, eles vão profetizar em meu nome. E ali tá, o povo fez tudo que o Senhor tinha mandado, e Moisés vira para Deus e fala assim: Deus, nós temos aqui cerca de 600.000 homens soldados. O Senhor vai dar conta de mandar carne para esse povo todo? Porque nem se a gente tivesse tirado todo o peixe do mar que a gente ia conseguir. E Moisés está falando para Deus que Deus não vai conseguir executar algo. Tudo bem que hoje a gente consegue saber que o nosso Deus é todo poderoso, mas Moisés tinha visto algumas coisas com Deus, mas ele ainda não tinha experimentado numa totalidade o poder de Deus. Tudo era novo para Moisés, né? Ele abriu lá, viu o mar vermelho se abrir, ele viu o maná caindo do céu, ele viu a coluna, ele viu a voz de Deus, ele viu Deus passando atrás da fenda da rocha. Um monte de coisa, mas Moisés ainda está num ponto de duvidar que Deus pode operar todas as coisas. E ali Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, você está duvidando do meu poder? Você acha mesmo que eu não posso trazer carne para esse povo todo? Espera e você vai ver. E até então todo mundo está tipo assim: que bom que Deus está trazendo carne, que bom que Deus está mandando a provisão para a gente. Mas junto com a provisão,
Na hora que aquele tanto de carne começa a chegar, a mão do Senhor vem sobre aquele povo. Eles estavam se fartando e deliciando da carne, e Deus manda uma praga e fere aquele povo. Ou seja, a carne está aí, mas vocês vão ver isso aqui para nunca mais reclamar. E não acha que é reclamando que vocês vão ter as coisas comigo. Então você que talvez fica aí falando assim, Deus não me vê, Deus não traz comida para mim, Deus não faz isso. Não espera a mão de Deus pesar sobre a sua vida para você começar a ser grato. Sabe, seja grato com tudo aquilo que você tem, seja grato com tudo aquilo que o Senhor Ele coloca dentro da sua casa para você comer, a situação que você vive, seja grato em todas as ocasiões. Não espera o Senhor falar assim, você quer carne? Você está querendo isso? Pera aí que eu vou te dar, mas eu vou te dar junto com uma prova para você aprender que eu sou Deus na sua vida. Então não espera isso acontecer para você começar a ser grato a tudo aquilo que Deus Ele faz e manifesta sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Outra lição que nós aprendemos aqui com esse texto é que Deus Ele dá um maná. A gente viu que o maná era como se fosse uma resina. Não sei se vocês já viram um âmbar, né? Âmbar. Eu creio que era tipo como se fosse uma massinha mesmo, uma resina. O âmbar é uma resina que fica nas árvores. Então era como se fosse uma resina, só que ficava no chão. Eles colhiam, socava no pilão ou triturava, amassava, misturava aquilo ali, colocava para assar e depois eles comiam. A codornize fala que veio, tipo como se fosse, elas vieram voando e voava abaixo pelo acampamento. O povo está querendo comer e Deus está mandando comida. O engraçado é que Deus não mandava um prato feito para ninguém. Deus já poderia mandar o pão pronto. Deus já poderia mandar a carne assada. Ele manda as codornizes, que eu imagino que era uma espécie de ave, que tinha pena, que tinha que tirar a pena, porque estava falando que voava, então tinha pena, né? Vai falar aqui, olha, trouxe codornas do lado do mar e fez voar baixo. Então, para voar baixo tinha pena, tinha asas, e é essa carne que eles vão comer. E tem gente achando que Deus vai dar tudo de mão beijada, que você não tem que fazer nada, que com o Senhor você tem que descansar, que com o Senhor você tem que desfrutar só daquilo que Ele vai entregar para sua vida. Não, o Senhor gosta de gente que trabalha. O Senhor gosta de gente que põe a mão na massa, que pega, que faz. Então, toda vez que você vê Deus levantando pessoas, vai ter que trabalhar, vai ter que, ralar, mover alguma coisa. Deus não vai dar nada de mão beijada para você, não vai entregar nada no seu colo. O povo está recebendo comida, sim, eles tinham uma comida que caía do céu, uma comida que caiu do céu, mas olha o processo para eles comerem: socar, amassar, molhar, sei lá, com azeite, com água e depois colocar para assar. E aí depois eles comiam. Esse era o processo do maná. E com as codornas, teria que matar as codornas, teria que tirar as penas da codorna, cozinhar a carne, assar a carne e depois comer. Então não tem nada fácil, gente. Se você acha que tem alguma coisa fácil nessa vida, não tem. Nós precisamos confiar no poder de Deus, saber que Ele é Deus provedor na nossa vida. Ele manda sim maná, Ele manda sim codornize. É Ele que provém todo o tempo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E nós somos gratos por isso. Aprenda a ter esse coração grato, tá? Em nome de Jesus. É isso, nós terminamos agora o estudo do capítulo 10, do capítulo 11. Eu quero voltar aqui porque eu vi um comentário lá atrás. Deixa eu ver. Vou orar pela Jaqueline. E tinha um outro comentário, alguém me fez uma pergunta. Eu estava numa linha de raciocínio e aí eu não consegui ver. Eu falei, depois eu volto e nunca mais voltei. E quando a pessoa ouve a voz da emoção, é Deus que fala? É quando a pessoa ouve, eu não sei se deixa eu ver o nome, Alessandra de Assis, você fez uma pergunta, aqui tá tipo assim, é quando a pessoa ouve a voz da emoção, é Deus que
E quando Deus ouve a voz da emoção e fala que é de Deus, a pessoa está errada. Jéssica, você falou que estava dessa forma, né? Servindo em tudo quanto é ministério. E agora você não sabe o que fazer. Tá certa, permanece em oração. É isso, gente. Tem alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje? Ore por mim, irmã. Estou muito gripada. Obrigada, Renata, por me lembrar. Cheguei atrasada, porém recebi minha porção e recebo essa palavra. Amém. Gente, ontem eu estava vendo as coisas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul e eu vi uma profecia da Camila, acho que é Camila Maranhão, eu esqueci o nome dela, mas ela profetizou e falou que Deus estava falando que ia fazer com o Rio Grande do Sul no dia 8 de abril. Essa pregação dela foi postada no dia 8 de abril e ela ministrou num congresso no dia 7. E tem pessoas que comentaram, eu estava na igreja, isso é verdade, e ela falando que a mão de Deus iria pesar sobre o Rio Grande do Sul e que Deus iria recolher os deles, e também falou que isso estenderia sobre os 27 estados do Brasil e que todo mundo ia colher ali uma consequência, né? Mas que a mão de Deus iria passar sobre o Rio Grande do Sul. Quero falar com vocês que tem uma aliança comigo, que caminha comigo. Eu creio que o que vai pesar é a alimentação. Ainda não subiu nada, ainda está tudo normal, mas o Rio Grande do Sul, ele é o maior fornecedor do mundo de arroz e o maior fornecedor de soja e trigo. Então o trigo faz macarrão, o trigo vai fazer umas outras coisas, mas eu creio, imagino eu, que é esse o ponto que vai pegar para o Brasil inteiro, até eles conseguirem recuperar muitas plantações, né? Todo o agronegócio, a maior parte vem tudo do Rio Grande do Sul. Então, é na alimentação que vai pegar. Não sei qual que é o direcionamento do Senhor para esse tempo, mas se você pode, né? Estoque algumas coisas. Coloque lá, compre mais arroz, porque pode ser que o preço, a princípio, comece a subir. Né? Enquanto não recupera as coisas, o preço pode subir e depois pode até faltar, não sei, né? Tem outros fornecedores, eu sei que no Paraná também tem plantação de arroz e no Tocantins também. Porém, o Rio Grande do Sul, ele produz 68% do arroz para todo o Brasil. É muita coisa, gente, é muita coisa. Então, eu não sei como é que vai ficar as coisas. Mas se você pode, né? Eu vi uma vez o Senhor mandava o filho estocar arroz, porque ia faltar. Olha que engraçado, ontem eu acordei a Cacau de madrugada, porque o pai da Cacau, há uns 8 meses atrás, ele recebeu uma instrução de Deus pedindo para ele estocar alimento. Mas ele tava achando que era tipo assim, muito, muito lá na frente. Ele começou a estocar arroz, macarrão, feijão, óleo, coisas que não perecem, sabe? E ele começou a estocar. Eu falei, Cacau, agora faz todo sentido. A profecia aconteceu, gente. A mão de Deus passou sobre o Rio Grande do Sul. E ela disse, não pense os 27 estados que vai ficar isento, porque os 27 estados vão sentir a mão de Deus. E tudo isso por quê? Por conta de altar de idolatria, tudo isso porque tirou Deus do lugar dele. Se tem uma coisa que Deus detesta, é receber, ver outras pessoas adorando outros deuses. A idolatria é a coisa que mais acaba, eu acho, o coração de Deus. Todos os pecados ofendem a santidade de Deus, mas idolatria, colocar outros deuses no lugar dele, é o que acaba. E o Rio Grande do Sul é o lugar que mais tem bruxo. É o lugar que mais se fazem macumbaria, feitiçaria e um monte de coisa mais. Deus lavou, né? Lavou. Embora é muita gente sofrendo, o coração fica doendo por tanta gente sofrendo, por tanta situação que você vê que aconteceu com os animais. Mas o Senhor, ele não perde o controle de nada. Deus, ele não perde, gente. Bobo é quem acha que Deus perde o controle de alguma coisa. Tá tudo no cronograma de Deus.
Nós só precisamos ajustar o nosso coração, porque a mensagem que ela traz na profecia é: Deus está fazendo isso tudo para acordar a igreja, porque a igreja está dormindo. Então é isso. É o que eu queria compartilhar com você. Se você pode, passa no mercado, compra arroz, porque pode ser que aumente o preço. Eu fui falar isso com a minha mãe, eu não assisto o jornal. A minha mãe disse que já passou isso também no jornal. Não sei se você viu isso em algum lugar, sabe? Raira, uma mulher falou ontem e tentaram derrubar o Insta dela. Os macumbeiros depois ela veio pedir desculpa. Eu não vi. Mas o Senhor não suporta altares. Verdade, minha amiga ontem, deixa eu ver, disse que ao orar o Espírito Santo não a permitiu. Olha isso. Eu tenho um amigo daqui, da minha cidade, que está indo para lá fazer galpão para abrigar as famílias. É muita coisa, gente. Eu senti raiva. Ela falou uma verdade e voltou atrás com medo das pessoas. Tadinha. É difícil. A internet é ruim, as pessoas são más. É difícil. Então é isso, gente. Eu estava alertando vocês porque eu tenho aliança com vocês e me sinto na obrigação de repassar as informações. Vamos orando, seguimos crendo que o Senhor está movendo, tá? Já vamos finalizar aqui. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador e queria fazer isso hoje? Se você quer, você fala assim, eu quero, ou escreva nos comentários, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. É o único meio das pessoas serem salvas. Eu faço isso em todas as lives. Todas as lives eu dou oportunidade para a pessoa aceitar Jesus como Salvador ou se reconciliar com Ele. Se você já aceitou Jesus, você escreve, eu sou salvo. E é isso. E assim nós vamos terminando o nosso momento devocional. Coloca a mão no seu coração. Fecha seus olhos. E repete assim comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em nosso coração. Pai, nos ensina a permanecer nos teus caminhos. Nos ensina a ser obedientes ao Senhor. Nos dê sensibilidade espiritual. E nos faça ser frutíferos, Pai, em Ti, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada casa, cada lar. Que o Senhor continue a despertar cada uma dessas vidas, Pai. Que nós possamos avançar em direção ao alvo, à vida eterna, em nome de Jesus. Manifesta teu querer, manifesta tua vontade sobre nós, papai. Que nós possamos ser a terra boa, a terra fértil, que ouviu a tua palavra, praticou e produziu frutos. A 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, eu quero ainda orar pela vida da Jaqueline. É uma filha que mamãe pediu oração aqui. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece. O Senhor sabe o que ela tem passado, o Senhor sabe o que ela tem vivido. Pelo poder do Senhor, Pai, que é ilimitado. O Senhor tem todo o poder. Todo o controle de todas as coisas está nas suas mãos, Pai. Opera o sobrenatural na vida da Jaqueline, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, por uma irmã que está gripada. Ela pediu oração aqui hoje, Pai. Toca na saúde dela, Deus. Restaura a saúde dela, por favor, papai. Em nome de Jesus. Declaro cura, que todo vírus possa mesmo sair do corpo dela agora. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a vida de vocês. Teve uma irmã que perguntou, né? Elísia não permitiu o quê? É que a irmã estava contando que ontem uma amiga dela disse que ao orar, ela devia estar orando pelo Rio Grande do Sul e o Espírito Santo não permitiu que ela continuasse orando. Foi o que eu entendi, tá? Eu imagino que deve ser isso. É isso, Simone?
Deve ser que o Espírito Santo não permitiu que ela orasse, porque o que está acontecendo lá é a vontade de Deus. Né? Nós podemos orar pela igreja, para que a igreja se levante, para que as pessoas possam mesmo entrar nesse lugar de dependência de Deus, para que os altares sejam quebrados. Mas a gente tem que pedir para que a vontade do Pai seja feita, manifesta, né? Em nome de Jesus. Eu amo a vida de vocês. Eu falei ontem para minha mãe sobre isso, do Rio Grande do Sul. Tá tudo na Bíblia, essas coisas são consequência. Muito, né, Nívia? Muita consequência. Se você quer fazer a mentoria, me chama no WhatsApp, tá bom? E já deixa seu nome, combinado? Deus te abençoa. Um beijo, um queijo e até quinta-feira, se Deus quiser. Amanhã eu tô pra cá pela linha prisional, tá bom? Fiquem com Jesus. Peraí, deixa eu ver, vou chamar você lá. Combinado, Nívia, tô te esperando.